Estamos no dia de hoje, nesta que é a última aula, a sétima aula da nossa matéria de Hermenêutica e Exegese Bíblica 2, curso médio em Teologia. Hoje é segunda-feira, 28 de novembro de 2022. Repito, esta é a sétima e a última aula da nossa matéria do curso médio em Teologia, denominada Hermenêutica e Exegese 2, segunda-feira, 28 de novembro de 2022. Nossos agradecimentos a todos vocês que muito se esforçaram em estarem aqui juntos, né? Estamos, então, fechando hoje mais uma matéria. Deixa eu dar aqui alguns rápidos avisos. Próxima semana, permitindo Deus, faremos, como já é do conhecimento de vocês, o revezamento da matéria com o irmão Kleber Tomás da Silva. Então, o irmão Kleber vai estar com vocês na matéria de Homilética 2. Homilética 2. E eu estarei no bacharel em Teologia com a matéria Arqueologia Bíblica, uma matéria fantástica, né? Quem for lá na frente desejar passar para o bacharel, não tem ideia como essa matéria vai mexer com a cabeça daqueles que estudarão. Uma matéria maravilhosa, ela é uma combinação de geografia, de história, de revelação. É muito linda, tá? Para quem, claro, passar pelo bacharel. Quem quiser ficar no médio, é uma escolha que o aluno faz, né? Ele não é obrigado a prosseguir. Estamos a 2 matérias de fechar o nosso curso médio, só para informação dos irmãos. A próxima matéria é a penúltima, Homilética 2, e a última matéria, Angelologia e Demonologia, é o 2 em 1. Tá? Vamos estudar na última matéria os anjos bons e os anjos maus, certo? Então, estamos a 2 matérias para findar o nosso curso médio, e quem desejar partir para o bacharel, seja bem-vindo. Quem quiser parar, fique bem à vontade, que ninguém é obrigado, obviamente, né? E aí os irmãos que não prosseguirem, a gente já vai fazer a listagem para trabalhar com uma formatura que faremos em novembro de 2023. Em março teremos uma, e em novembro do ano que vem teremos uma. Então eu vou trabalhar agora com uma data fixa, sempre 2 formaturas, uma em março e outra em novembro, porque é complicado demais organizar formatura, uma vez que nós não temos um prédio, não temos uma propriedade física nossa, né? E dependemos da bondade de algumas igrejas que possam nos ajudar com um custo mais acessível para ocuparmos o espaço físico. Bom, nossa provinha vai acontecer hoje, tá? Infelizmente, quem, sob situações excepcionais, não pôde estar fazendo a prova de hoje, vai estar fazendo um trabalho, né? Porque me tem dado um pouco de trabalho fazendo segunda chamada, ou seja, o meu tempo tem sido bastante escasso. Quero aqui só deixar um pedido de oração, nada grave, nada complicado, mas é uma enorme surpresa. Eu não sei, eu acredito que eu já devo ter comentado isso com vocês, mas quero que reforcem as orações. Em janeiro vamos abrir o núcleo presencial da nossa escola na cidade de Tampa. Na cidade de Tampa, está quase 2 horas daqui. E há uma tendência por causa dos custos de vida aqui em Orlando estão altíssimos. A gente não está conseguindo se manter aqui em Orlando, né? Só para vocês terem uma ideia, tanto aluguel, venda de casa, até comida, deu uma disparada brutal de mais de 60%. E estamos avaliando a possibilidade de nos mudarmos para a cidade de Tampa, né, que está quase 2 horas daqui, né, e ficaríamos então próximos do local, que é uma igreja que nos convidou para ali trabalharmos com um novo núcleo que seria semanal, presencial e semanal. Então, conto com as vossas orações, que se está definitivamente na vontade de Deus, Deus vai encaminhar todas as coisas, e quem sabe janeiro, fevereiro estaríamos nos mudando para Tampa, mas em janeiro sim, se Deus quiser, dia 12, já está com data marcada, começaremos então um núcleo presencial ali na cidade de Tampa. Conto com as vossas orações, e que Deus em tudo seja glorificado. Página 14.
página 14.8, letra A. Queremos agradecer a você que já pôde fazer o seu pagamento do mês presente de novembro. Se ainda não fez, por gentileza, faça até o dia 30, até a próxima quarta. Já na quinta e na sexta, você que não fez o pagamento ou não tenha feito o pagamento, já vai receber um avisinho lembrete, tá? Não se ofenda, faz parte do nosso trabalho, tá? O aluno tem as suas razões de não ter podido fazer o seu pagamento, desde que então, se o aluno não quiser receber o avisinho, só se comunicar comigo via telefone. Pastor, em 2 dias ou em 1 dia eu faço pagamento, segura aí. Alguns alunos têm feito isso, né? Então, quando o aluno não quer receber o lembrete ou a vizinha, é só se comunicar comigo explicando as razões do seu atraso, que não tem problema. Se o aluno não se comunica, pode esperar que o avisinho vai chegar para você. Tá bom? Vamos lá. Página de número 14. Página de número 14. 8A. A prova, como já disse a vocês, ela só vai até a página 13, ou seja, se você estudou as lacunas, tá? Todas as respostas até a página 13, está de excelente tamanho. Dessa página para frente, que vai ser a conclusão, não vai ser o conteúdo da prova, tá? Vai ser bem no modelo que temos apresentado no Transcorrer. Então, se você leu, estudou, não vai ter nenhuma dificuldade para fazer a conclusão. 8A, página 14. Claro, pois Paulo chama de irmão o homem carnal, o de irmão. O homem carnal é o homem convertido. Já falamos sobre isso, lembra-se? O homem carnal é o homem convertido que recebeu o Espírito Santo. Pode ser uma ironia nessa declaração, mas é um fato bíblico. Mas não permite que o Espírito tenha domínio em sua vida. É algo estranho, né? É convertido, ou seja, teve uma experiência de salvação, mas não se permite ser completamente dominado pelo Espírito Santo, né? Um negócio bem curioso, é uma luta, né, que alguns cristãos têm, por isso que eles se tornam carnais. O que é que caracteriza o homem carnal de acordo com o verso 3? Ele anda, como completamos aí? Segundo o homem. Segundo o homem. Segundo o homem, ou segundo as inclinações pecaminosas. Aí tem duas respostas, tá? Segundo o homem ou segundo as inclinações pecaminosas. Vamos lá. Isto significa, número 9, que em vez de andar de acordo com o Espírito Santo que recebeu, o homem carnal anda segundo o homem, ou seja, segundo a velha natureza que ele tinha antes de receber o Espírito, como diz lá em Efésios 4, 22 a 24. Ele está tão atrasado em seu crescimento espiritual que Paulo se refere a ele em 1 Coríntios 3:1 como sendo uma Criança em Cristo. criança em Cristo. Esse é um termo bem aplicado, né, a vários cristãos que estão anos e anos e anos na igreja, mas não crescem, eles não avançam, eles não mostram que são pessoas maduras, muito pelo contrário, né? Se ofendem facilmente, ofendem a outros com facilidade, são, vamos dizer assim, flutuantes nas suas decisões, nos seus pensamentos, nas suas atitudes. Não se assuste, você vai ver isso até entre obreiros, não é? Entre pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, missionários, Pastor, apóstolos. Não se assuste. Sim, isso não seria, tipo, um defeito na formação desse homem? sem dúvida, sem dúvida. Mas o que mais a mim, não sei ao irmão ou aos demais irmãos, mas o que mais a mim me assusta, e muito,
E aí a única conclusão à luz da Bíblia que eu chego é que é um ciclo vicioso. Como assim? É um problema de formação? É. Isso é indubitável. Mas, repito, o que mais me assusta é que temos hoje enormes quantidades de igrejas cujos líderes, pastores, estão colocando em funções homens e mulheres desta natureza, ou seja, deformados ministerial, espiritualmente. Porque se tivessem um pouquinho de conhecimento bíblico e de temor de Deus, olhariam nas Escrituras, na carta de Timóteo, Paulo a Timóteo, capítulo 3, ok? Porque ali é o manual, tá? É o manual de preparação para o obreiro aprovado. Está ali, ó, não tem mistério. Primeira carta a Timóteo, capítulo 3, todo capítulo 3. Se esses pastores ou líderes tivessem um pouquinho de conhecimento bíblico e de maturidade, eles jamais colocariam o obreiro deformado em funções. Mas por que eles o fazem? Porque eles também têm o mesmo problema. É um ciclo vicioso. E agora? Como é que vai corrigir isso do dia para a noite? É quase impossível. Entende? É como uma geração deformada gera outra geração deformada, gera outra geração deformada, gera outra geração deformada. É um negócio assim, é assustador. Para mim, me assusta. Como consertar? Olhando pelo lado humano, é quase impossível. Aí nós chegamos à conclusão. Peraí, qual é o futuro, então, da grande maioria de nossas igrejas? O pior possível. Não estou querendo, se entenda, por favor, pelo amor de Cristo, não me mal interpretem. Não estou aqui me colocando como uma pessoa funista, pessimista. Ah, pastor, você não tem fé. Não se trata de ter fé ou não ter fé. Se trata que é um ciclo. Um ciclo que está rodando há anos, 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 O anos. negócio, pastor, que a gente dá o que recebe, a gente ensina o que aprende. E para que isso venha a ser mudado, é alguém que tem uma visão espiritual, o entendimento da palavra, daquilo que é certo, e confronta, e que tem que ter humildade para aceitar o confronto, para poder ter mudança. Ô, irmã Elias, só falou tudo, mas aí vem um problema gordo. Só falou agora a palavra-chave. Quantos hoje têm suficiente humildade para admitir: ei, estou deformado, me deformaram. Errei. Não, É não me verdade. orientaram, não me guiaram. Ei, alô, eu estou aqui, ó, eu sou produto de uma deformação Ô, de pastor, mas 25 quanto anos. de nós já reconhecemos aonde nós erramos? Oh, Sabemos essa que nós outra pergunta. tivemos Mas planta errada e estamos aqui cada dia orando, querendo aprender do Senhor para que nós venhamos estar conforme, sempre da vontade de Deus, conforme a palavra de Deus. Mas tem que Mas aí, reconhecer. mas é o que a irmã Eliadina colocou. Quantos hoje têm suficiente humildade para parar tudo, apertar o botãozinho e dizer, pause, opa, fui deformado, 25 anos da minha vida. ele nunca Mas agora deveria ter sido colocado no posto de líder. Uma coisa que subiu lá e não desce, é só Deus. concordo Mas com o já irmão. que tá, vai dar conta com Deus, então tem que mudar, ué. Mas quando Deus Aí, tem um propósito na vida do homem, Deus age, Deus abre os olhos. É por Mas isso que a Deus palavra, abre, mas o homem tem que dar lugar, né? pastor, mas há casos excepcionais que Deus desmancha ministérios. Não sei se vocês já viram isso. É Tem isso. casos excepcionais que Deus coloca a mão, mas aí é uma coisa que não tenta entender. Por que em algumas igrejas Deus não toca nada? Fica ali aquela bagunça durante anos. E por que em algumas ele coloca a mão? Não sei. Isso é um mistério. Eu tenho 22 anos que eu estou nesse país. Eu vi e acompanhei Deus, estou falando Deus, não é homem não, colocar a mão e desmanchar 17 ministérios, assim, ó, por causa dessa situação. 17, em tantas milhares de igrejas que eu conheço, ministrei, visitei, e aí alguém me perguntou, mas pastor, por quê? Só esse númerozinho pequenininho que Deus meteu a mão para alterar o quadro. Não sei, pergunte a ele. Ele não me tem respondido. É um mistério? É. Mas é uma coisa assustadora, é uma coisa, porque Deus não interfere, e na maioria dos casos. Só posso Ô, dizer. pastor, igual esse caso aí da Frodelise, né? Quantas igrejas, quantos membros frequentaram aquele ministério, né? Fala sério.
eu estou Quantos anos sabendo. aquele ministério parece que prosperou? Parece que prosperou. É. Em tese, prosperou. Eu conheço milhares, não estou exagerando, não, irmãos. Eu não sou pessoa influente, não sou pessoa importante, tá? Sou um desconhecido no mundo, mas eu conheço milhares de pessoas, de ministérios, de pastores no Brasil que estiveram assim, ó, coladinho com eles, coladinho, lado a lado. E agora estão num buraco de escandalizados, frustrados, decepcionados, ministérios que, inclusive, investiram muito dinheiro, muito, não é pouquinho não, milhões de reais para apoiar aquela irmã em Cristo que hoje, infelizmente, chegou onde chegou. Irmãos, vocês não têm ideia a quantidade de gente no Brasil desviada por causa desta senhora chamada Flor. Você não tem ideia. Você não tem ideia. Pastor, Não vou dizer aqui números que vai escandalizar vocês, mas passa dos 100 mil. Com Passa das certeza. 100 E aí o que o mil senhor falou, pessoas. uma coisa interessante, a gente não entende o porquê que Deus permitiu ir Não tão entendemos. longe dessa forma, né? Exato, Quer exato. dizer, coisas que realmente estão no âmbito de Deus. É claro que tem um que Deus mata, como o marido foi, ok? Yeah. Um Deus põe na cadeia, né? Agora, os outros ainda têm a oportunidade, porque tem a palavra de Deus, Exato, né? exato, Ainda exato, exato. pode deixar Deus trabalhar. O que me chamou a atenção aqui na declaração da nossa irmã Eliadna é que Deus está levantando, apesar de toda a podridão, de toda a corrupção que está havendo na igreja brasileira e no mundo, né? Não é só a igreja brasileira que está sofrendo isso, nós estamos falando da nossa realidade, nossa como brasileiros, tá? Mas está acontecendo isso no mundo inteiro, em todos os países, no mundo inteiro. Mas a irmã Eliadna falou algo que me chamou muita atenção, que no momento que tenhamos temor de Deus, base bíblica, conhecimento básico para mudar o quadro, eu e você podemos ajudar com uma influência, mas sozinhos não conseguimos fazer muita coisa, essa é a verdade. pastor, às vezes essa convulsão geral tem o dedo de Deus. Sim, Eu acredito nisso. tem esse lado, né? Não quero entrar nos pormenores porque para a gente não se desviar do conteúdo ou do contexto da aula, embora a aula tá girando em torno dessa temática, mas a situação hoje social e política no Brasil tem o dedo de Deus. Acreditem ou não tem. Com certeza. Tem muito pastor batendo cabeça, batendo boca, revoltado, mas não está enxergando, não está discernindo. Tem uma mão de Deus aí enorme, porque Deus está tratando com a igreja. Primeiramente com a igreja, porque a igreja do Brasil teve oportunidades aos milhares para tomar um posicionamento definido, genuíno, tá? Mas não tomou. Mas, pastor, será que Deus vai castigar todos por causa de meia dúzia? Peraí, mas Deus não é injusto, irmãos. Deus tem dado oportunidades demais para a igreja brasileira. E se Deus tratou com Israel ali, no cabresto curto, que é a sua nação eleita, a igreja é melhor do que Israel? Eu me pergunto. De jeito nenhum. E nós vamos ser tratados muito mais forte, porque nós temos um privilégio. Muito mais duro, muito mais forte. Né, de ter o Espírito de Deus, né, que habita em nós, eles que tiverem esse privilégio. Então, com meus certeza. queridos, fiquem bem conscientes, né? Ainda que na nossa cabeça nada esteja fazendo sentido, nada. Mas Deus está lá com a mão dele, com o dedo dele, apertando bastante. E graças a Deus, porque está apertando? Porque ele é pai, e pai que ama, aperta. Se não fosse pai, seria padrasto. Então deixava a coisa correr solta. Pastor, e a política e a religião, ela sempre teve problemas, sempre. No momento que se misturam da zebra, não funciona. A zebra, ela não combina, nunca combinou, sempre houve problemas seríssimos. Né? Os pastores estão misturando. Os currais, pastor. Hein? Eles estão fazendo currais eleitorais. Exato. Estão perdendo a identidade da igreja, que é apresentar o evangelho para fazer a diferença. Sim. E não defender direitos. A Bíblia, mas é o poder, né, pastor? O poder. O poder é um problema seríssimo. Aí é outro assunto. Porque desde o princípio, olha para o senhor ver, quando Deus dá ordem ao primeiro homem e diz para ele que eles poderiam comer de tudo,
mas não do fruto que estava no meio do jardim. Quer dizer, o dia, enquanto que a serpente veio e disse para ela, não, se você comer, você vai ser igual a Deus. Então, o problema é o poder. Então, quer dizer, a primeira corrupção começou no Jardim do Éden. A briga do poder começou ali. E essa briga de poder, infelizmente, continuará perpetuando-se até o arrebatamento da igreja. Mas o que mais dói em nós cristãos é que essa briga de poder também está no coração e na mente de alguns cristãos, que não deveriam. Deveriam fazer o quê? Uma enorme diferença, mas estão trazendo o quê? Uma enorme vergonha e vexame para o Evangelho. Que o Senhor Deus nos ajude, nos ajude. Tem percebido uma coisa nesses últimos anos, como Deus tem trabalhado no nosso caráter individualmente, porque a gente passou por várias denominações. Cada um foi jogado pelo vento para lá e para cá. Chegou um ponto que o Espírito Santo de Deus falou: agora o negócio é eu e você. Então, olha que nós olhamos para nós, aqui como alunos, né, de uma escola, nós não estamos, eu creio, tenho certeza que boa parte que está aqui, nós não estamos aqui porque a gente está almejando ser um bacharel em teologia. Não é esse o ensejo. Para mim, eu respondo para mim própria, é porque a gente realmente vem buscar a raiz daquilo que nós cremos e nós professamos de uma maneira correta, porque Deus nos tirou o nosso coração da organização e vem trabalhando no nosso caráter individual, porque provavelmente daqui a pouco o Senhor vai separar o bode das ovelhas, a igreja vai ter que ser uma igreja transformada e purificada, as que estão sujas vão sujar mais, os que são limpos vão limpar cada dia mais. Estamos no período de organização cristocêntrico e etc. Apocalipse está se cumprindo bem clarinho diante de nós, né? Quem é sujo, que se suje ainda, que é limpo, que se limpe ainda, quem é santo, se santifique ainda. Então, nós estamos vivendo exatamente os últimos dias, o quadro profético está aí, diante dos nossos olhos, e maranata, gente, é levantar a cabeça, se alegrar, que breve estamos partindo para casa. Toda essa sujeira, essa podridão vai acabar, e pronto, gente, é levantar a cabeça, sacudir a poeira e dar glória. Tá difícil, tá apertado, mas vai ficar mais difícil para quem fica aqui na tribulação. Concorda comigo? Quem ficar aqui na tribulação, o negócio vai ficar... deixa quieto. Vamos voltar para a aula, senão a gente cai em escatologia e é um negócio sério. Vamos lá. O homem carnal, como eu já falei, né? Eu vou repetir o ponto 10. Assim, o homem carnal não tem condições de aprofundar-se no conhecimento da palavra de Deus, porque não tem espiritualidade. É uma criança em Cristo. Bebe apenas leite e não é capaz de comer alimento sólido. Isto é, não entende a palavra de Deus. Ela entende o quê? Entende superficialmente. Ao homem carnal falta uma atitude indispensável para compreender as Escrituras. Qual é essa atitude? Qual é? Espiritualidade. Espiritualidade. Como é chamado o homem que tem espiritualidade? Espiritual. O homem espiritual, número 12, por sua vez, é o homem convertido. Olha que interessante, que recebeu o Espírito Santo e permite que ele tenha domínio sobre a sua vida. Gálatas 5:16 ao 26, aí dá uma listinha, né? O homem espiritual, como é que é a lacuna aí? Anda no Espírito. É o quê? Guiado Pelo Espírito e apresenta a sua vida o fruto do Espírito Santo, fruto no Espírito. E esse é o grande problema nos dias de hoje. Qual o grande problema? Vocês vão me perguntar. Se confunde uma pessoa espiritual, aquela que está cheia de dons. Não existe isso na Bíblia.
Espiritualidade jamais é medido por dons. Meu irmão, você pode fazer milagre, você pode fazer fogo cair do céu, você pode abrir a Baía de Guanabara, você pode abrir o Atlântico, passar ele em seco. Isso são dotações sobrenaturais, são ferramentas que Deus capacita aos seus servos a realizarem esses prodígios, mas não significam nada ligado à espiritualidade. Espiritualidade está ligado a caráter. Espiritualidade está ligado a ter identidade com Cristo, a ter atitudes de maturidade. Está bem claro lá em Mateus 7, 21 a 23, né? Muitos vão alegar: Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos milagres, em teu nome curamos, e tal, e tal, e tal. O que Jesus vai dizer desse povo? Apartai-vos de mim, Custei entender praticantes da esse texto. iniquidade. Hein? Eu custei entender esse texto, Eu porque eu sei, sempre vi que a pessoa profetizar, a profecia que ele dava cumpria, e depois eu via o defeito do caráter dele. Eu falei, gente, mas como é que pode? Eu não vou entrar aqui em detalhes que vai escandalizar vocês. Eu conheci, gente, e conheço pastores adúlteros, de 2, 3 mulheres, ora, Jesus batiza com o Espírito Santo. Pastores adúlteros, sim, senhor. Ora, o camarada é curado. E aí? Como é que você explica isso? Demônio faz isso? Não. Demônio não cura, demônio não faz ninguém receber o batismo do Espírito Santo. É o que diz a Escritura. Dom e caráter estão separados. Totalmente. Dom não tem nada a ver com a integridade do camarada. Mas lá na frente, Papai do Céu vai dar o bonito acerto de contas. Pronto. Se crê na Bíblia, amém. Se não crê, não tem problema. Deus não depende de A e de B em crer na sua palavra. Deus é justo, Deus é fiel e no seu tempo, ele vai apertar com o ajuste de contas. Então, que Deus tenha de cada um de nós misericórdia, né? Que possamos, se temos dons, amém, glória a Deus, vamos batalhar para que esses dons glorifiquem ao nosso Deus, né? Mas, acima de tudo, porque temos caráter. Que as pessoas sejam atraídas a Cristo através da minha e da sua vida, não apenas pelo dom, ou dons, mas pelo caráter. Que bonito, né? Alguém disser para o irmão José Carlos: irmão, quero ser parecido com você. Irmão José Carlos nunca orou e nunca aconteceu milagre, nunca aconteceu um prodígio, nunca abriu o mar, mas a vida dele tem um teor de caráter tão forte da presença de Deus que as pessoas, ao se aproximarem dele... A própria carta viva, né, pastor? Que Paulo diz, carta viva. A carta viva, a carta viva. Tá difícil, né? Parece que hoje a gente está envolvido por carta morta. Eu lembro, pastor, quando eu era bem jovem na igreja, um ímpio repreendia o outro por minha causa, porque ele sabia que eu era crente. Ele falava, o camarada começava a fumar e falou: apaga esse cigarro. Você não respeita que ele é crente. E o outro jogava o cigarro fora e me pedia desculpa. Que lindo isso. Meu Deus. Vocês ouviram, gente? Meu Deus. Isso é lindo. O ímpio dá testemunho da nossa integridade. Uau! Isso é lindo. E tá difícil, hein? Tá difícil hoje. Tá 2 ímpios ali do meu ladinho, do teu ladinho. E aí? Como é que fica o negócio? Será que algum ímpio já fez isso com você? Não quero deixar dúvida na cabeça de ninguém, não. Mas que Deus nos ajude, né? Que os ímpios dê testemunho de quem somos, porque ser crente dentro da igreja, nas 4 paredes, é facinho no mundo, é fácil. Pastor, o negócio não é ser, é querer ser. Você entendeu? Essa faz a diferença. Entendeu? Agora a sala pegou na veia, começou a sangrar aqui, irmã Lúcia. Irmã Lúcia, ela é cirurgiã. Não sei como é que ela consegue dar na veia e sangra mesmo, gente. Hoje já tá no unção, hein? Unção, nada, ela tá na unção de cirurgia. Daqui a pouco ela vai cortar o coração pelo meio, quero ver. Vai vazar a artéria por tudo quanto é lado. A gente aqui está descontraindo, mas o negócio pastor, é sério, quando nós identificamos algo em nossa vida que é fruto da carne, que nós precisamos desenvolver o fruto do Espírito Santo, quer dizer, o mais importante é identificar, é reconhecer. Existem coisas que você não vai mudar do dia para o outro, mas você continua vindo no altar de Deus,
reconhecendo que você é dependente dele. Então, quer dizer, quando você nem vê aquilo que você não tinha condições de ser, você passa a ser. Entendeu? Exato. Então, quer dizer, são qualidades. A minha ajudante me perguntou essa semana, pastor, falou para mim assim: ô Lúcia, como é que eu faço para me adquirir, para me perdoar? Porque para mim é difícil. Eu falei: primeiro você tem que entender que a Bíblia nos diz que o Senhor, Deus nos perdoa de todos os nossos pecados. Exato. Mas se nós não perdoarmos os nossos irmãos, também o Pai Celestial não nos perdoará. Em primeiro lugar, você tem que reconhecer que existe uma deficiência. Reconhecer que Deus te perdoou. No momento que Deus te perdoa, você tem que entender que se você não perdoar também seus pecados, não vai ser perdoado. Não, é complicado, é complicadíssimo, é complicado. Essa é uma das partes mais difíceis na vida do cristão, Mas é né? processo. São processos. Igual eu falei, não é ser, é querer ser. Liberar perdão é um processo que não, Processo. e não pensem que é uma falta de vontade nossa, humanamente falando. É um processo que na vida de alguns demora muito. Demora mais. Né? Demora muito. Eu não tenho vergonha aqui de dizer, eu tive um problema com o pastor há uns 25 anos atrás, eu levei 11 anos para curar uma ferida que ele fez dentro de mim. 11. Não tenho vergonha de dizer Jesus isso. curou. Né? Curou, mas foi um negócio complicado. Meu Deus! 11 anos foi um negócio que eu não quero que nenhum de vocês passe por isso. Foi um processo duro, até o dia que o Espírito Santo chegou para mim, claro, eu te curo aqui agora dessa ferida, Glória a Deus. porque ela tá te matando. Eu não consegui, porque ele me prejudicou pesado, em todos os sentidos que vocês podem me imaginar. E era um homem que eu tinha dele uma confiança brutal. Pensa, brutal. E ele, não me jogou na depressão porque Deus foi maior. Mas a ferida ficou durante 11 anos. 11 anos depois, numa madrugada, Deus me dá um sonho com ele. E o Espírito Santo derramando um jarro de um unguento com aroma de um perfume de lavanda. E dizia aquele homem, e era a voz do Espírito Santo: estou fechando a tua ferida. Corre hoje e libera o teu perdão. Eu falei: o quê? Eu viajei 900 quilômetros e corri. Peguei um avião. Mas aí foi uma decisão. Cheguei de paraquedas na casa do meu. O que você está fazendo aqui? Você é doido? Não posso deixar passar um dia. Porque Deus me liberou algo que eu estou esperando há 11 anos. Agora, eu estou aqui para fazer a minha parte. Será que você está disposto a aceitar? Quando eu falei do perdão, o homem caiu de joelho na porta da entrada da casa dele, nos abraçamos e duas crianças. Ele me prejudicou. Pensa no homem que me prejudicou, me arrebentou, me quebrou ao meio. Mas, graças a Deus que eu não fui para a eternidade. Mas quando a gente olha dentro de nós e a gente vê o quanto o Senhor nos perdoa, o quanto o Senhor, né, quantos erros que nós temos, e o Senhor sempre está nos perdoando, quer dizer, isso nos dá realmente, igual eu estou falando, processo. Cada pessoa é cada pessoa. Cada pessoa que tem uma experiência. Um temperamento um pouco mais fácil de liberar, ele libera. Mas tem pessoas que somente têm um temperamento mais melancólico, mais que tem a tendência realmente de mastigar muitas coisas. Quer dizer, para ele mastiga muito e aquilo fere muito. Né? Então, quer dizer, ele precisa de um processo, né, que ele vai devagarinho, ele só não pode desistir, ele tem que perceber. Esse sou eu. Você está revelando minha vida, irmã. A irmã Lúcia hoje está com o espírito de profecia forte, gente. Vou até parar de pensar, daqui a pouco ela está revelando. Não, pastor, mas não é verdade. O melancólico, ele tem problema de mastigar muito, e por ele mastigar, aonde que fere ele vai mastigando e vai aprofundando, ele vai mastigando e vai aprofundando. Então, minha esposa me apelida de boi bumbava, porque você mastiga igual boi bumbá, estou mastigando. Mas é por isso, é porque mastiga muito. Mas só um minutinho, irmão José, eu aprendi um processo que eu ajudo as irmãs lá na igreja, que quando você muda o pensamento,
você tem condições de liberar, porque é o momento que você muda o pensamento, porque, na verdade, o perdão, muitas das vezes, o que acontece é que, de repente, você julga muito rápido, e a primeira coisa que você julga rápido, você segura. E você segurou, acabou. Você vai chegando aquilo, vai chegando. Ô, José, deixa Deus Desculpa, José. Mas existe também aquela pessoa que ela pede perdão muito fácil, mas ela nunca pede o perdão verdadeiro. Essa é uma outra questão, por sinal, muito mais complicada. Muito mais. Até que ponto temos o discernimento para distinguir o perdão falso do verdadeiro? Gente, não foi intenção, a gente está entrando nessa temática porque a apostila está nos trazendo esse leque, para você ver como o negócio é profundo. Estamos na hermenêutica, na exegese, mas queiramos ou não, como traz. Aí eu deixo no ar, irmão José, até que ponto temos o discernimento para saber o teor deste perdão, se ele é legítimo ou não? Pastora Priscila. O perdão, na verdade, é uma decisão. Você decide dentro de você. É um processo que a pessoa precisa passar através do amor do Senhor Jesus para com as nossas vidas. Quando isso acontece de forma genuína e verdadeira, nós podemos perceber que você, não estou dizendo o seu caso, pastor, que eu faço um estudo sobre a questão do perdão, e nós precisamos decidir isso dentro da gente, porque a gente fica preso nisso, a gente não se libera. Às vezes a outra pessoa nem lembra o que aconteceu, mas você fica psicossomatizando dentro de você, que podem virar outros tipos de doença. Toma muito cuidado com isso. É algo assim bem profundo que nós precisamos. É uma decisão, todos os dias. mas ao mesmo tempo ligada a um processo. E aí, como a irmã Lúcia falou, endossando as suas palavras, pastora, um processo é muito variável, vai muito de cada pessoa, de acordo com o seu temperamento, com a sua experiência. Para uns é mais fácil, para outros é um pouco mais simples, para uns é mais prático, para outros não. É um bichão de 7 cabeças, tem que ser Cristo na causa, tem que ser a graça de Deus. Se não for a graça, nem o amor aparece na história. Esse é o detalhe. E muitas das vezes é importante a gente fazer esse exercício de trocar de lugar com o outro. E se fosse comigo? Qual seria a minha atitude? O que eu faria? Essa parte, pastora, ela é mais difícil ainda, porque nem todos conseguem trocar de lugar. Ou não estão dispostos. Porque, na verdade, a pessoa pensa assim, eu não faria nunca isso com ele. Né? Esse é outra questão. Eu nunca farei isso com ela, por exemplo, né? Mas ela fez comigo, e agora? Aí dá aquela ideia que um é melhor do que o outro. Ninguém é melhor do que ninguém, irmãos. Ninguém é melhor do que ninguém. Geralmente, eu já ouvi do pastor Billy Graham pregar uma mensagem em 1979. Nunca me esqueci essa mensagem. Ele pregou assim: os pontos os quais mais pregamos e ensinamos são os pontos que lá na frente Deus vai nos permitir fracassar. Olha que coisa estranha. Se eu prego tanto sobre fé, lá na frente Deus vai nos provar na fé. Se eu prego tanto sobre... essa experiência. Toda vez que Deus me dá uma palavra, Deus me põe à prova antes ou depois. E é curioso. Se você prega sobre a alegria do Senhor é a nossa força. Lá na frente Deus te coloca numa prova que a tua alegria vai para o ralo, com todo respeito à palavra. Mas é verdade, vai para o esgoto. É um negócio duro. Mas é para a gente saber e entender. Nós não somos em nada melhores do que ninguém. É o que a Bíblia diz, né? Aquele que está de pé, olhe, vigie, para que não caia. E que nunca digamos, deste mal eu nunca vou sofrer. Não, jamais devemos abrir a boca para dizer isso, porque somos mortais, seres humanos falhos. O que eu mais prego e eu mais ensino, se Deus não tem misericórdia, é aonde eu vou cair lá na frente. Que Deus nos ajude. Tomar cuidado, né, pastor? Porque também, eu penso assim, tem muita gente com balde de água fria, você está naquele auge de alegria, cheia do Espírito, recebeu uma bênção, aí vem alguém com balde de água gelada assim, ó. Aí arrebenta com tudo. Mas Deus permite, né, com que esses bombeiros da fé venham no nosso encontro. Para que nenhuma carne se gloria.
Exato. Para que o nome do Senhor seja glorificado. Continua, irmã Lúcia. Eu vou dar ponto para a irmã Lúcia hoje. Né? Ela sou eu, né? Jesus tá fala, pastor, sou eu em você. Não é você. Baixa a bola, baixa a bola, baixa a bola, baixa a bola. Baixa a bolinha, meu Deus. Irmã Lúcia, é eu que te uso, não você que me usa. Irmã Eliade, a unção está escorrendo na telinha hoje, gente. Essa aula tá diferente. Vamos lá. A página 17 fala sobre isso, né? A gente refletir sobre a palavra do Senhor Jesus na nossa vida, aqui no ETC. Exatamente. Página 17. Exatamente. Meu Deus, olha lá. Pastor, mas igual na Bíblia também, o amor, ele não é Deus não mostra o amor como um sentimento, mas sim como uma ordem, né? O amor na verdade, é uma atitude. A gente tem que amar o próximo. Então, esse negócio do perdão também envolve muito isso. Atitude. Você, né, amar o próximo e entender também a situação do outro, né? Mas tem atitudes que nós, como seres humanos, ficamos de pés e mãos amarrados em tê-las. Aí tem que entrar a graça. O que é a graça? É a capacidade sobrenatural que nos leva a ter certas atitudes. E Deus sabe que dependemos da graça. É a oração que eu mais faço, Senhor. Não retires de mim a tua graça. Se a tua graça sair de mim, estou no salvo. O negócio é entender a oração do Pai Nosso. Pastor, você sabia? Sim. Algo muito interessante que veio na minha mente. O crente maduro, ele às vezes ele foi ofendido. E ele ajuda você a sair fora das cadeias. Ele te oferece o perdão, mesmo não sendo ele quem ofendeu. Assim diz a palavra, e vai entregar uma oferta no altar. E tem algum irmão que está ferido, quer dizer, você deixa a oferta, vai lá, reconcilia com o seu irmão. Só que é o que o pastor falou aqui agora, nem todo mundo tem essa habilidade, porque cada um, ser humano, nós somos individuais, com limitações em áreas diferentes em nossas vidas. O maduro. Igual o irmão José falou, tem pessoas que pedem perdão, mas ele está pedindo, mas não é genuíno. Talvez mas ele esquece de que ele precisa do fruto para não voltar de novo a ferir. Você está entendendo? Ele tem facilidade para ferir, e o outro tem facilidade de sentir ferido. Um tem que consertar aonde que ele tem facilidade para ferir, e o outro consertar aonde ele tem facilidade de guardar o rancor. Então, quer dizer, por nós sermos diferentes, temperamentos diferentes, deficiência, o que é fácil para mim, dentro do meu temperamento, é difícil para o pastor e assim vice-versa, né? Mas se a gente for olhar o todo, todos nós, tem pessoas que ele tem raiz de amargura, ele fala, não, eu não guardo nada, mas ele está feridinho. E tem uns que está ferido para valer mesmo, né? E cada um com o seu nível. O importante, igual o pastor falou, tem coisas na nossa vida que é realmente a graça, a misericórdia do Senhor, que ela entra em nós, ela nos ajuda a entender que nós temos que liberar certa área. O Espírito Santo, é que nós estamos falando do homem carnal, um homem espiritual. Eu não sou, mas eu quero ser. Existem coisas na minha vida que eu não sou, mas todo dia eu choro para que eu quero ser. Então, quer dizer, né, nós temos limitações, cada um vão ter em áreas da vida, mas o mais importante é que eu reconheço que eu tenho uma deficiência, mas que Jesus pode transformar ela. Aí é onde que de um homem carnal vai se tornar um homem espiritual, porque eu busco aí a não querer ser mais carnal, e sim espiritual, processos também. Né? Que mensagem estamos ouvindo nesta noite? A pregadora Lúcia Miklos, papai do céu, o que é isso? Bonito está sendo gravado, né? Isso aí, ela quer isenção. Eu estou sentindo, mas é um som do Pai que está sobre ela hoje, como nunca, graças a Deus. Vamos lá, número 14. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo. Ele está fluindo, está falando, está ministrando, tá falando dele, né? Está trabalhando nas nossas vidas, na verdade. Todos nós aqui somos alvo da ação do Espírito Santo. Ai de nós, se não fosse esse querido Espírito Santo ao nosso lado e nas nossas vidas. 14. É porque é indispensável ter espiritualidade para bem interpretar a Bíblia? Pergunta. Em primeiro lugar, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Ela foi produzida
Revelação e obra do Espírito. Do Espírito. 15. De acordo com o verso 10, o Espírito conhece todas as coisas, até mesmo as Profundezas de Deus. profundezas de Deus. O verso 11 vai mais além e diz que só o Espírito de Deus conhece as coisas de Deus, desta forma, para que nós conheçamos as coisas de Deus, ou seja, saibamos interpretar a sua palavra e vontade, é preciso que nós recebamos o Espírito que vem de Deus. Que vem de Deus. Essa é a dificuldade de dezenas, de centenas, de milhares na correta interpretação do texto sagrado. É claro, 17, é indispensável que tenhamos esta atitude, espiritualidade, para bem compreendermos as Escrituras. É preciso que os olhos do nosso coração sejam iluminados pelo Espírito que revelou aos homens a palavra de Deus. Está lá em Efésios 1, 17, 19. Agora, olha o 18 aqui. Isso aqui é para fazermos uma meditação profunda. Pense agora você, em qual classe de pessoa você se encontra? Homem natural, homem carnal, homem espiritual? Isso é pergunta que se faça, pastor. Não, olha só. Continue lendo aqui, ó. Você está cheio do Espírito Santo, ou seja, permite que ele transborde por todos os poros da sua vida, mostrando ao mundo quem você é a pergunta. A outra perguntinha. Você já fez morrer a sua natureza terrena, já se revestiu do novo homem, de acordo com a descrição de Colossenses 5, 3, 5, 10? Desculpa. Vamos lá em Colossenses 3. Essa descrição aqui é comprometedora. Colossenses capítulo 3. Uau, isso aqui compromete. Comprometecolosenses capítulo 3, do versículo 5 ao 10. Eu faço questão que você anote esta referência, que ela é comprometedora. Colossenses capítulo 3, do versículo 5 ao 10. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nos quais também, em outro tempo, andastes quando vivíeis nelas. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Preste atenção, isso que Paulo está colocando a igreja em Colossa é um tremendo, preste atenção, desafio. Vamos olhar essa listinha, né? Está bem claro aqui. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Algumas coisas, claro que você dizer, eu nunca serei capaz de me lançar à prostituição, à impureza, ao apetite desordenado, à vil concupiscência, à avareza, que é a idolatria. Mas olha o que diz o verso 6. Perdão. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aí o 7. Nas quais também, isso é, incluindo essas, em outro tempo andastes quando vivia nelas. Mas agora, aí que pega. Aqui pega, gente. Mas agora despojai-vos também, também, além de tudo isso, mais um pouquinho, além de tudo, ira. É muito fácil se irar. Como é fácil. Da cólera, da malícia, da maledicência e das palavras torpes da vossa boca. Então a gente observa que é um desafio tremendo. Você pode dizer, não, isso aqui eu não faço. Mas e o restinho da lista? Nós temos, infelizmente, uma tendência a irarmos, de acordo com o temperamento, não é? A termos cólera, a sermos maliciosos, a termos maledicência e a xingar. E agora? Como é que a gente vai sair dessa? É só a graça de nosso Senhor. Pastor, mas aí não fala despojai-vos. Existe uma ação, né?
Existe uma ação humana. Mas até que ponto queremos lançar a mão dessa ação humana? Mas aí é o que nós estávamos falando sobre esse assunto. Eu tenho que querer. Eu não posso, mas eu quero. Né? Então, quer dizer, o querer é aonde que traz a mudança. Né? Mas aí vai muito da decisão. Aí eu vou mais um pouquinho. A ação, uma ação, ela anula uma ação antiga, está até dentro do nosso cérebro. Eu posso ter, né, um hábito de fazer uma coisa sempre, mas quando eu crio um novo hábito, a ação antiga vai embora e eu vou começar com uma nova ação. Então, não sei qual alguém falou aí, que eu esqueci agora, sobre o amor, ou não sei, tudo é ação. Eu estava falando para minha irmã essa semana, tem uma coisa que às vezes eu não tenho essa qualidade, mas eu vou ter a atitude de fazer, porque quanto mais eu fizer, aquilo vai criar um novo hábito e vai criar um fruto do Espírito na minha vida, né, pastor? Diante dessa, eu não podia ficar mais. Já não resisto à abordagem que a irmã Lúcia acabou de fazer. Gente, tenho que dar para ela uns pontinhos para ela sair daqui contente. 75, leva para casa. Pronto, 75 pontinhos. Aí, pastor. Ué, pastor, o interessante... isenta da prova, mas eu não fiz por causa disso, falei isso, eu falei que você está ganhando pontinho, cara. Mas eu já tinha 50, eu já tenho 50. Calma, isso são bônus. Quando a senhora estourar o bônus, aí eu lhe aviso, irmã, estourou tudo, então acabou. Não tem como, não tem como mais fazer prova, a senhora estourou todos os bônus. Mas não estava nem pensando nisso. Não, irmã Lúcia, ela por estudar tanta Torá, que ela pega o espírito de negociação dos judeus. Só que ela se complica com o meu lado. Que eu também sei negociar e sei mais ou menos, né? Não tão bem quanto ela. Fale, irmão José Carlos, vamos lá. Aí o processo para gerar, você tem que ter o couro grosso. Aquilo que você quer. Se você quer paciência, Deus vai colocar alguém que gere paciência em você. Pronto. Vai dar prova para gerar paciência. Vai dar prova. E aí isso prova. Dura. Isso, mas te transforma. Yes. Senhor, dá-me paciência. Né? O povo pede paciência, só que o povo não entende a luz da Bíblia, que para ter paciência tem como consequência a provação, tribulação, automático. Na verdade, é pedir graça, né? É graça. Se não for graça, a gente cai na desgraça. Tem que pedir graça, Senhor. A minha oração é todos os dias de manhã. Senhor, enche da tua graça. Senão eu vou cair em desgraça, Senhor. Tem misericórdia de mim. Não é querendo ser engraçado, não. Mas se não for tua graça, acabou, esquece. A gente não faz nada, nem se conseguimos nos se esforçar. Meus irmãos, vamos fechar a página 16. Já são 9h20, eu quero reduzir um pouquinho o tempo de aula para dar mais tempo para vocês desenvolverem bem essa prova com tranquilidade. A questão é o seguinte, se nós olharmos aqui na página 16, ela vai estar batendo nessa tecla, né? De espiritual, espiritualidade, amor, que já falamos bastante aqui, a questão de meditar na palavra de Deus, enfim. Então eu vou parar aqui, tá? Como vocês já observaram, essa apostila ela é muitíssimo prática. Aí você pode, na tranquilidade da sua casa, fechá-la, né? Porque os exercícios são super práticos, é um respondendo sobre o outro, certo? Já a apostila da próxima matéria, homilética 2, essa sim vai ser bem técnica, bastante técnica, e o irmão Kleber, né, ele vai estar bem preparado, já está se preparando para trazer, né, uma ampla visão da homilética bíblica, né, que seria a segunda parte. Quem passou pelo básico se lembra da homilética 1, e agora vamos a uma parte mais avançada, né, mais suculenta, que é a homilética 2. Então nós vamos parar por aqui, tá? Por aqui, certo? A próxima matéria de homilética eu vou estar trabalhando com trabalho, ou seja, vocês não precisarão fazer prova, mas vai ser um trabalho, como eu vou estar alternando, né? Uma matéria prova, outra matéria trabalho, uma matéria prova, uma matéria trabalho. Com o bacharel em teologia, a gente vai trabalhar
de forma quase que constante com trabalhos, ok? São pastor, 9h20. o trabalho, será que é possível dar bem no início para a gente ter mais tempo? É o que eu vou fazer, é o que eu vou fazer, é o que eu vou fazer. A primeira aula já com o irmão Kleber na próxima semana, eu já vou, através dele, já dar as diretrizes. Mas lembre-se que no momento que eu marcar o trabalho, eu vou dar com uma distância de 30 dias. 30 dias, não vou dar em cima da hora. Sempre vai ter uma distância, mesmo que a aula dele termine 5 semanas depois, no que terminar, 30 dias depois é a data de entrega do trabalho. Então, ninguém vai sair no prejuízo. Sempre vai ter uma distância de 30 dias a partir do momento que se anuncie, né, o trabalho. Posso dar esse trabalho na próxima semana, posso dar no último dia de aula, não vai alterar, vai ter sempre 30 dias adiante, né, para que ninguém, né, se sinta no aperto ou coisa parecida. Deixa eu falar com vocês, eu estou tendo, né, muitos problemas com as minhas impressoras, acredito, são novas, estão na garantia, eu estou correndo para lá, estou correndo para cá, tem 2 impressoras, né, e já estão me dando problema, está engasgando, né, eu investi mais de $1.000 numa impressora, 700 em uma, mas, como vocês sabem, produtos eletrônicos você usa muito, tem uma tendência de apresentar defeito, entendeu? Então eu vou estar essa semana substituindo, né? Já corri no Best Buy, já fiz apontamento, vou na quarta-feira para uma das impressoras estar levando para fazer a substituição. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou com atraso de imprimir algumas apostilas. Então, é quase que certo, a menos que lá alguém do Best Buy adiante o meu serviço, ou seja, o processo de me entregar uma impressora nova ou consertada. Do contrário, fiquem atentos que no início da próxima matéria, se eu não conseguir enviar as apostilas pelo correio, eu vou enviar até sexta-feira no formato PDF, mas ninguém tem necessidade de imprimir toda, somente as primeiras 7 páginas, somente, para dar tempo, entendeu, de eu conseguir restaurar uma das 2 impressoras e preparar tudo e enviar pelo correio. Aí na outra aula, que seria no dia 12, claro, até ali vocês já terão nas mãos com todas as apostilas. Só para a primeira aula do irmão Kleber começar e vocês ficarem sem material. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? Então, eu só vou pedir isso, que tenham essa paciência, tá? Porque eu trabalho com uma quantidade enorme. Aqui dentro desse escritório é uma gráfica, entende? Todo dia, todo dia imprimindo. Porque são várias turmas, né? São 7, 8 turmas. Então, não para. Aqui não para. E é normal, eu gasto muito toner, muito papel. E as impressoras, claro, sofrem um desgaste um pouco normal, um pouco além, né, do normal. Então, tenha essa paciência, tá? Se eu não conseguir resolver essa situação essa semana, na sexta, como mais tarde, eu mando uma mensagem no grupo e já mando o formato PDF, tá? Apostila, aí vocês só imprimam ou acompanhem na tela do computador ou na tela do iPad seu com as 7 primeiras páginas, para dar tempo para até a outra semana, no dia 12 de dezembro, as apostilas chegarem até o destino, tá bom? Gente, agradeço a compreensão. Vamos passar então para a nossa provinha, tá? Deixa eu fazer aqui a interrupção e